Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sinceramente espero que sim. Eu sou o Paulo Coelho e você está no canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta. Quero mandar aqui meu forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores e inscritos que acompanham a esse trabalho. A todos vocês que acompanharam esse trabalho o ano que passou todo, muito grato, muito obrigado a todos. Que vocês esse ano continuem acompanhando, deem like, compartilhem, sabe, comentem no canal. E você que não é inscrito, se inscreva e ajude a este trabalho a crescer e libertar muito mais pessoas. E tem libertado, isso tem deixado o sistema religioso puto da vida, né? Quero mandar um grande abraço aos canais ateístas que também estão na linha de frente no combate exatamente ao sistema religioso, né? E crente, não vem em defesa. Quando eu falo combate ao sistema religioso, estou falando combate às pessoas, não aos seres humanos, não é muito pelo contrário. É para ajudar pessoas a se libertar dessa terrível escravidão que são as religiões. Religiões que, nos primórdios da humanidade, ali onde imperava a ignorância, que aliás, onde existe a religião, existe a ignorância, por isso que ainda existe ignorância nos dias de hoje, e é para isso que estamos aqui, para tentar ajudar essas pessoas, trazer o conhecimento, né? Ali tem sempre o esperto. Quem é o esperto? O esperto é aquele cara que vê aquele multidão ali de ignorantes, né? Aí bem acende uma luz na cabeça dele, né? As pessoas procurando, buscando por alguma, né, resposta para o que não entende, para o que não conhece. Esse cara esperto vai dizer o quê? Vou criar uma divindade para mim, né? Se apresentar como mensageiro dessa divindade, né? E ali vai chegar ali como office boy dessa divindade, ou Messias, e vai levar com ele um rebanho de ignorantes, que exatamente são os religiosos, infelizmente são vocês, religiosos, né? Tem sido assim desde os primórdios da humanidade, onde ali, né, foram criados milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de deuses ao redor da Terra, divindades essas que nunca se apresentou para toda a humanidade, uma delas sequer, né? E a razão é muito simples: homens criam deuses e não deuses criam homens, né? E saiba que você não é, né, o sonho de Deus, né? Deus nada mais é do que o sonho de homens, principalmente do esperto, né? Aqui no Brasil, por exemplo, você quando criança foi mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja, passa agora uma vida inteira acreditando nessa fraude, nessa farsa, criada pelo Império Romano, o tal de Jesus Cristo, que nunca existiu nas páginas da história, existe apenas nas páginas da Bíblia, né, e na cabeça do religioso que não quer se libertar, né? E o pior de tudo, eles passam, né, essa mentira de geração em geração, por mais que o cara estude, né, o cara condena os próprios filhos a serem escravos, servos também de homens, não de divindade alguma, né? O que é um crime, né? Qual é a escolha que uma criança tem quando jogada em uma banheira fria de templo ou igreja, que dá aquele choque térmico ali, né? Ela não sabe o que está acontecendo. Criança com 4, 5, 6 anos, papai se é o castigo, ela não entende porra nenhuma de religião, e é assim que o sistema religioso quer manter as pessoas presas e ignorantes, exatamente para não descobrir a verdade, porque se você estuda, você sabe a verdade e fatalmente se torna um ateu. É fato. É por isso que o ateu sabe mais da Bíblia do que o próprio religioso, porque nós estudamos essa merda e é isso que o religioso não quer. É tanto que o religioso está dentro lá do templo da igreja, ele bate aquela dúvida, o inconsciente dele tem uma dúvida, mas ele não pode perguntar, porque senão ele será, né, condenado e apontado pelos próprios retardados que estão ao seu lado e pelo líder religioso, que é o principal que tem o lucro disso. Aí vai condenar: olha, isso é coisa de Satanás, tira isso da sua cabeça. Inclusive, né, eu já vi vídeos de pastores aconselhando a não assistir vídeo de ateu, que é para o demônio não tentar, como se nós fôssemos demônio. Essa é a ideia, né? É colocar o medo nas pessoas, para que elas continuem presas, porque é assim que a Bíblia quer. Né? Eles, quando forjaram tudo isso, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19, ele diz o seguinte: porque está escrito, destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência do inteligente, que é você burro. É assim que a Bíblia quer, é assim que o sistema religioso quer. Você preso, atrelado a um banco frio do templo ou igreja por toda uma vida, sustentando essa quadrilha religiosa, que estão sempre acima de você com uma roupa bonita, pomposa, para te impressionar e fazer você trabalhar e dar o seu suor para eles. E durante toda uma vida. Aí o crente entra aqui nos canais ateístas, bate aquela dúvida, aí chega aqui no canal ateísta, sabe? Escuta uma dura verdade, que foi enganado, está sendo enganado, mas o orgulho não deixa ele se libertar. Muito raramente alguns se libertam, e tem se libertado alguns. Parabéns para você que se liberta disso, sabe? Mas o que acontece? O orgulhosozinho crente, ele não consegue admitir isso. Aí entra com ameaças, xingamentos, e a falácia perde para a lógica e a razão, né? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre teologia e plágio. Primeiro vídeo do ano. Quero agradecer a todos, né, que me acompanharam no ano passado. Pedir que acompanhem e continuem acompanhando este ano, né? Esta será uma série de vídeos onde nós vamos voltar aí pelo menos 1000 anos antes de Cristo, ali nos primórdios da religião, né? Como se deu origem à religião cristã, né? Então, pessoal, primeiramente eu quero dizer para vocês, não vou me alongar nos comentários, quero dizer para vocês que o crente que diz que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, na realidade a Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, com muita intolerância, milhares de contradições, um manual de perversidade, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, tortura, suicídio, racismo, ganância, hipocrisia, injustiça, preconceito, pornografia, muita mentira e muita barbaridade de um Deus misântropo, né, que teria criado o homem à sua imagem e semelhança, mas aí manda destruir porque se arrepende de ter feito a sua própria imagem, né? Uma divindade que, se tivesse existido, seria muito vaidosa, né? E egoísta, sabe? Perdoa tudo, perdoa que você estraçalhe uma criança, né? Corte em pedaços e depois o aceite. Só não aceite que você
não o adore, né? Aí você tem que ser morto, né? O crente que vive nesse mundo de fantasias tem por obrigação de acreditar em cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, vala que se transforma em serpente, águia que fala, homem que ressuscita, jumento que fala, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, homem que entra e joga de leão, eslavivos, zumbis que anda sobre a terra, homem que anda sobre a água, estado de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo, pedra que joga água, sete que vê, surdo que ouve, coxo que anda, mudo que fala, e a Virgem Mary. A Virgem Mary que casada deu à luz seu próprio pai, filhote de pombo, que é filho dele, próprio filho da sua própria filha, na loucura que é o cristianismo, né? Que tem escravizado tantas pessoas, e vamos aqui entrar na história e tentar esclarecer, tentar libertar as pessoas de tudo isso. Minha gente, o vídeo de hoje, teologia e plágio na raiz do mal, sabe? Vamos bater na raiz do mal. Então, atenção, se prepara, crente. Se preparem a partir de hoje, porque nós vamos embarcar em uma pequena viagem aos primórdios da crença, né? Que deu origem ao cristianismo, sabe? Voltaremos pelo menos 1000 anos antes de Cristo, partindo dos hebreus, passando pelos Xaçu, que são os beduínos, os pais originários do verdadeiro Deus Yahvé. Foram esse povo aqui que criou, criadores beduínos no meio do deserto, né? E chegaremos às verdadeiras origens das principais religiões, judaísmo, cristianismo e islã. Religiões que se matam até o dia de hoje por uma tal de uma terra prometida, mas querem estar se expandindo pelo mundo. Esse povo que criou essa religião aqui, rapaz, esse povo do deserto, pairava no meio do deserto, né? Comendo poeira, sabe? De tenda em tenda, um deus de tenda. Tinha uma puta do inveja dos medos, persas, babilônicos, acádios, principalmente os babilônicos, né? Acadianos, que eram cidades, imagina o jardim suspenso da Babilônia, uma das grandes maravilhas do mundo antigo, né? E eles tinham uma puta do inveja, viviam em tenda. A divindade que eles criou, né? Nunca deu um comprimido de AS para eles. Água encanada, o pessoal preferia beber vinho porque a água era insalubre, o pessoal morria por conta da água. Que divindade poderosa, não? Que coisa! O pessoal cortava o pinto para fazer aliança com esse Deus com uma pedra afiada no meio do deserto. Que Deus poderoso! Nunca deu uma anestesia à pobre da criança. Que povo perverso. Deu origem, sabe o quê? Esse povo deu origem às 3 piores religiões da face da terra. Sabe? Na minha opinião, judaísmo, cristianismo e islã. Sabe? Um povo que denominou uma divindade que eles criaram de Senhor dos Exércitos. Para entrar em outras terras, matando outros seres humanos. Interessante que o livro que eles inventaram, criaram, diz que Deus criou tudo, todos, o universo. Mas agora só escolheu eles, né? Diz que Deus conhece você no ventre da sua mãe, né? Mas quando você nasce, agora precisa cortar a pele do pinto para fazer aliança com ele, para matar outros seres humanos. Que não é. Nem porque ele cria todos, então, cacete. Que porra de pai, né? Tem 12 filhos para escolher um para matar os outros. Só na tua cabeça, crente. Então, pessoal, as religiões, essas 3 religiões, nada mais são do que uma compilação de ideias, conceitos e doutrinas alheias, pertencentes a outros povos, né? Este será o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde desvendaremos exatamente toda essa fraude, toda essa farsa, a origem de todo esse mal, sabe? Vamos ao vídeo, pessoal. O cristianismo não tem uma filosofia, teologia ou história própria. Todas são frutos da compilação de ideias, cooptação, roubadas, né, de conceitos e doutrinas alheias de outras religiões, de outros povos, né, que foram convertidas e usadas para criar o cristianismo como conhecemos hoje. Cristianismo inventado, criado pelo Império Romano. Jesus Cristo nunca existiu nas páginas da história, existe apenas nas páginas da Bíblia. É uma criação dos romanos para ter um monoteísmo para o Império Romano, porque era politeísta, né? O Império Romano se expandiu tanto, invadindo terra de outros povos, de outras religiões, de outras divindades. Agora precisava criar uma divindade só, que era para todo o Império se unificar, porque fica muito mais fácil, gente, dominar apenas com um sacerdote ao seu lado, do que vários sacerdotes, cada um de uma religião. Vai que os sacerdotes entrem em atrito com o outro, como até hoje eles vivem entrando, né? Para você ter ideia, só aqui no Brasil, em 2010, eram 40 mil denominações. A igreja evangélica que já tinha saído de dentro da mãe católica. Já tinha tido a briga lá, o racha lá. A igreja católica que já tinha tido racha com a igreja do Oriente, né? A igreja católica, até a católica se rachou. Igreja do Ocidente e do Oriente. Lá do Ocidente não deve obrigação ao Vaticano, né? Aí a protestante racha com a igreja católica, com o Martinho Lutero, e inventa a protestante. Só em 2010, aqui no Brasil, era 40 mil denominações religiosas, sabe? E se abria 14 mil por ano, porque além de ser lucrativo, é um sistema dominador e controlador, controla a sua vida, controla a sua família, diz o que você deve fazer, até o... Eu não vou nem falar, gente, deixa quieto. Então, todas são frutos da compilação de ideias e cooptação, roubado de conceitos e doutrinas alheias que foram convertidas no cristianismo para criar o cristianismo, né? O cristianismo trilhou um caminho literal bastante transformador, virou um perseguidor nefasto e atualmente não mata mais em nome de Deus, né? Embora parte de sua violência ainda esteja concreta na visão, né, moral
né, e fundamentalista, principalmente pelos ultraconservadores cristãos criacionistas, né? Bando de doido. A história obscura do cristianismo que teólogo algum cristão revela nos domingos em qualquer missa ou culto por aí afora, né? Trata-se de verdades, evidências arqueológicas e históricas comprometedoras, abrangendo desde operações conceituais, teológicas, quanto políticas e históricas, né? O cristianismo é tão sacana que ele pega um pouquinho de verdade lá do judaísmo, né? Empurra com um monte de mentira e você acredita até hoje. Por exemplo, o tal do João Batista de fato existiu. Sabe quantas vezes ele foi primo de Jesus? Nenhuma, cara. Porque Jesus nunca existiu, cacete, né? Historiadores da época, que inúmeros ali, que teriam cruzado com ele em uma esquina. Imagine que o cara, que curava cego, mudo, surdo, também só é as curas que ele nunca deixou cura para o câncer, nem remédio, né? Ele curava lepra, mas não deixou nenhum remédio para hanseníase, sabe? Aí imagine que um cara desse que ressuscitava a gente, sabe? Ele deveria ser muito famoso, porra, ou não? Porque não tem uma linha sequer escrita por ele. Será que ele é analfabeto? Hein? Entenda, Jesus Cristo nunca existiu. É uma fraude dos romanos para que os judeus seguissem. Eles inventaram, ali criaram, a partir do imperador Vespasiano, veio se formando para conter a guerra judaica. Chega lá mais na frente, Constantino vai e assina embaixo, concretiza e coloca ele como uma divindade original. Mais à frente, com Teodócio, se torna a religião oficial do Império Romano, abolindo todo o panteão romano, tornando agora a religião oficial do Império Romano. Dá-se início, então, cruzado, 720 anos de mortandade, assassinatos, estupros, todo tipo de perversidade que você possa imaginar, né? O cristianismo e também o judaísmo, o islã, porque são todos descendentes da mesma divindade criada no meio do deserto, inventada no meio do deserto. É aqui onde vamos voltar na história para mostrar quem deu origem a essa porra toda, né? Então vamos lá, pessoal. O cristianismo de fato surge com a vinda do tal do Jesus Cristo, né? Inventado, né? Entenda, entrando no hospício para falar com o louco, né? Que seria o tal do Filho de Deus aqui na Terra. Entretanto, suas bases teológicas remontam mais de 1000 anos antes da vinda do suposto Filho do Homem. Mas será que Jesus Cristo era filho desse homem? Veja que conceito machista, né? Filho do homem. Deus é sempre uma imagem masculina. Até no politeísmo, né? Você pega, existe deuses e deusas, né? No politeísmo. A mitologia grega, por exemplo, tem várias deusas, Atena e várias outras, né? E várias outras civilizações politeístas tem muitas deusas. Mas sempre o deus principal é o homem. Porque no panteão sempre tem o deus supremo. Por exemplo, né? Na mitologia grega é Zeus, né? Tá lá no Olimpo, acima de todos os outros deuses. É homem, né? E a esposa dele é Hera. Mas a esposa dele, abaixo dele, né? Vamos lá, pessoal. As bases cristãs remontam-nos ao Oriente Médio por volta de 1000 anos, 10 séculos antes do tal do Cristo, onde uma pessoa decidiu escrever um livro que nos seguintes 1000 anos continuaria sendo reescrito e compilado, né, de ideias teológicas que influenciou principalmente as principais religiões da face da terra do mundo atual, abraâmicas, né, judaísmo, cristianismo e islamismo. Os 3 filhos briguentos, né? Embora todos esses livros sejam considerados canônicos, ou seja, né, divinos pela igreja, ou seja, escritos sob a inspiração divina, a própria igreja reconhece que a revelação divina só veio através, né, das mãos de homens, né? A palavra hoje vista como sagrada, a tal da palavra vista como sagrada, que sagrada não tem porra nenhuma, tá mais pra sangrenta, né? Povo de invasão, entrava em outra terra, matava, roubava, pilhava, destruía, sabe? Levava como escravas sexuais apenas as virgens para serem estupradas. Isso está na Bíblia toda, cara. Quem conhece aquela bosta sabe. Para mim não serve nem para limpar a bunda, só botar papel higiênico, né? Então a palavra hoje vista como sagrada foi escrita por simples mortais e poucos vestígios sobraram das evidências, né, concretas da raiz cristã, sendo a maior delas a própria Bíblia e os evangelhos paralelos, ou seja, os evangelhos apócrifos, né? Cara, eu vou te contar, a palavra, né, hoje vista como sagrada e escrita por homem. Você não diz que o homem é falho, que não deve confiar na palavra de homens? Como é que tu confia na Bíblia? Me explica isso, cacete. Hein? A própria igreja sabe que quem escreveu essa merda foi homens. Porque esse Deus é tão preguiçoso, tão vagabundo, que precisa, né, de office boy para escrever para ele. Então, se você diz que não deve confiar em homem, na palavra do homem, porque o homem é falho, né? Não deveria ser porque somos imagem e semelhança de Deus, então Deus é falho, né? Então, por que você confia na Bíblia, que foi escrita por homens? E isso a própria igreja pode confirmar, tu, cacete. Me mostra uma linha onde o tal do Jesus Cristo escreveu.
Me mostra uma linha onde a porra do teu Deus desceu de lá e ele mesmo escreveu. Que Deus preguiçoso do cacete. O cara estala o dedo, muda o sol, né? Cria o sol, cria a terra, cria as plantas, cria tudo e não consegue escrever. Hein? Que bosta, né, rapaz? A palavra Bíblia é um termo singular que veio literalmente do plural grego. Tá Bíblia, tá Ádia, que significa os livros sagrados, tá mais para sangrento. Os 5 livros, né, do Antigo Testamento que compõem a Torá no judaísmo é o Pentateuco, os 5 livros sagrados, né? Católico, foram supostamente escritos pelo profeta do tal do Moisés, que nunca existiu, por volta do ano de 1200 a.C., né? Como que Moisés podia escrever, né, sobre Adão e Eva se ele veio nascer muito tempo depois, né? É foda, velho, é de lascar mesmo. Vamos lá. Os salmos seriam obra do rei Davi e Juízes seria obra do tal do profeta Samuel. As histórias da Bíblia derivam de lendas surgidas na chamada Terra de Canaã, né? Onde hoje é Israel, né? E que foi uma terra habitada por diversos povos. Os hebreus eram apenas uma entre muitas tribos que andavam por ali, no meio daquele deserto imenso. E cada tribo dessa tinha sua própria divindade, ou mais de uma divindade. E eles são a base primordial e teológica de toda a fundamentação religiosa. Agora eu quero mostrar para vocês, né, aqui as tribos que existiam exatamente lá na terra de Canaã. E vou mostrar para vocês que não eram somente os hebreus. Vamos dar uma olhada aqui em quantas tribos, né, existiam ali na terra de Canaã, né? Não eram só, aliás, os cananitas, né? Aliás, os judeus. Segundo as escrituras, os primeiros habitantes de Canaã foram os descendentes de Cã, sendo este neto do tal do Noé. Noé, daquela história do dilúvio. Sabe a história do dilúvio? Sabe? Que é plágio de muitas outras civilizações muito mais antigas. Se destaca uma, é a epopeia de Gilgamesh. É a mesma história, a mesma coisa. Esse povo copiou, inventou tudo isso. Os filhos de Cã seriam, né? Cush, Mizraim, Put e Canaã. Daí o nome Canaã, né? Cã gerou Sidom, seu primogênito, o filho mais velho. E gerou também a Et. Daí gerou os Jebuseus, os Amorreus, os Zigaceus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, né, e os Zamareus. E também os Amateus. Isso está em Gênesis, no capítulo 10, do versículo 15 ao 18. Todos estes povos, né, citados no livro de Gênesis, eram aparentados, eram parentes, né, com os israelitas, né? Estavam estabelecidos na cidade de Canaã. Nesta mesma região viviam nas margens do Mediterrâneo os filisteus, os caftorins, formando pequenos reinos organizados. A Bíblia determina o termo dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Admar e Zeboim, até Lassa. Gênesis capítulo 10, versículo 19. Canaã foi pai dos cananeus, né? Lembra, né? Canaã, né? Foi pai dos cananeus, né? Dos fenícios e muitos outros pequenos povos que foram destruídos pelos semitas. Em Gênesis capítulo 10, alinha 9 nações na terra de Canaã e mais os filisteus, todos debaixo do cognome de habitantes de Canaã. No tempo, né, da conquista sob a liderança de Josué, né, que foi quem entrou em Canaã, teria sido esse carniceiro desse Josué aqui. Se você pega a quantidade de invasão que esse cabra safado aqui, se tivesse existido esse filho da puta, esse cara invadiu tanta terra, até o pessoal quando ele invadia, como é o caso, né, da cidade de Ai, o pessoal quando tentava fugir, ali, o idoso, a grávida, né, a criança, ele mandava o exército dele atrás para matar, e não era para sobrar ninguém. Ele não deixava, e tudo isso em nome da tua beleza, da tua divindade, né? Porque eles levavam com ele a bandeira da divindade deles, né, para as guerras. Divindade de guerra, tanto que é um deus de guerra, né? Você vai ver que o próprio nome
Durante essa sequência de vídeos, eu vou mostrar para vocês que o próprio nome, né, da divindade deles, que, né, Yahvé, é um Deus de guerra. Né? Vamos lá. Todos debaixo do cognome de habitantes de Canaã. No tempo da conquista, sob a liderança de Josué, apenas 7 nações são mencionadas em Canaã. Josué, capítulo 3, versículo 10. Os filisteus, devido aos desenvolvimento social e político, não eram contados como nação, mas sim como um grande império, né? Um grande império. Voltando aqui, pessoal. Voltando aqui. As raízes da árvore, né? Da árvore bíblica, também remontam aos sumérios. Aos sumérios, povo muito mais antigo. Esse povo sumério aqui deu origem à escrita cuneiforme, né? E foi daí dessa escrita cuneiforme que foi roubado muitas histórias desse povo sumério que entrou dentro do livro Bíblia Antigo Testamento, né? Porque eles roubaram, furtaram, né, histórias e colocaram como sendo deles. O atual a Suméria é onde é o atual Iraque. Que é que no terceiro milênio antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, já havia contos mitológicos de um suposto dilúvio, protagonizado por quem? O semideus Gilgamesh. Gilgamesh, daí que eles tiraram o dilúvio. Passagens como esta mostram que a Bíblia, por muitos anos, foi uma obra literária aberta a receber influência de muitas culturas contemporâneas, né? Passagens como a do dilúvio representam toda a sustentação e personalidade do Deus judeu, né? E relacionam-se claramente com o cristianismo. Relacionam-se clara e diretamente com o cristianismo, né? Pessoal, até esse foi o primeiro vídeo, né? Vou fazer vídeos mais curtos para que vocês consigam absorver o assunto. Peço a todos que compartilhem, deem like, né? E que entendam, né? Continuem acompanhando para poder entender. Vou chegar lá no final do vídeo para você ver a origem do cristianismo, né? Para entenderem tudo isso, como foi forjado, né? E o que hoje, né, são as 3 piores religiões da face da Terra: judaísmo, cristianismo e islã. Então acompanhem essa série. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.